Atendendo a pedidos, viemos falar sobre o filme da Barbie. E para todo mundo que pediu, muito obrigada, porque vocês proporcionaram pra gente uma experiência maravilhosa. Bom, primeiro, como a gente foi ver o filme, né? A gente foi com expectativa muito baixa. A gente foi, na verdade, eu fui meio bodeada até da Barbie, porque eu tava cansada de tanta coisa rosa, de todo mundo só falando disso. Eu não estava, porque eu acho que quem quiser faz rosa, se vier um... Não, mas eu não estava, estou falando de mim agora, eu não estava bodeada com isso, porém, como eu tinha ouvido algumas coisas, eu estava achando que ia ser um filme muito fora da realidade, um filme maluco. A própria diretora, numa matéria, falou: é um filme bem maluco, que a gente fez para se divertir. Então, eu não esperava um filme tão bom quanto eu assisti. E aí, o que é um geral, né? Não é um filme para criança. Se você quiser levar seu filho criança, sua filha, não tem problema, não é prejudicial, não tem nada demais no filme falando... o que tem de fala, as crianças nem vão entender, que é alguma piadinha ou ironia, mas, então não é um filme que é ruim para criança, mas não é um filme atrativo para criança, né? Não, gente, olha, sabe o que é? Os assuntos abordados, eles são tão legais, as tiradas, as sacadas para adulto, que não faz muito sentido ir com criança. Não, e outra coisa, não é um filme para criança, isso não somos nós que estamos falando. Em alguns países a censura é para 13, para 14 anos. Assim, aqui no Brasil tá 12, né? Sugestão 12, mas... livre. Né? Mas assim, não é um filme para você, filhinha, vamos no cinema. Não é um filme para você ir com o seu marido, com o seu namorado, com a amiga, sozinha. Porque é um filme pra gente pensar, pra gente assistir. E o que eu penso que vai acontecer se você levar o seu filho que é pequeno, sua filha? Vai chegar um ponto que ela não vai estar entendendo, vai ficar entediada e você não vai perder cenas, sacadas, mensagens muito legais que tem ali, inclusive para você usar depois na criação de vínculo, de relação com o seu filho ou com a sua filha. E então, aí, assim, é um momento de diversão seu, não é filme de criança. E aí, teve gente que mandou aqui pra gente pedindo uma análise pedagógica. E eu acho que um ponto que a gente podia falar, se a gente for falar sobre alunos, é que é legal, sim, a reflexão para alunos de Fundamental 2, de ensino médio, de vários pontos que eles tratam ali no filme, tanto de uma forma mais explícita quanto implícita. E é legal ver o que eles, mais jovens, estudantes de Fundamental 2 médio, o que eles pegam ali? O que é que fica para eles? O que chama a atenção? E acho que só um resumo para quem não viu ainda. Um resumo sobre o filme? Só para entenderem. Você acha que não fala? Não sei, sim. Não, porque às vezes... É só ler como chama? A sinopse do filme e tal. Por aí. Você quer falar, fala, mas você vai falar a sua interpretação, mas pode falar. Não precisa, pode ler então. Mas era só porque eu tava com a imagem que não ia ser legal, que tava forçando a barra, que tava muito Barbie tudo. E no fim eu achei que o filme é muito legal. Deixa eu falar, vamos falar alguns pontos então que nós gostamos? Quer falar primeiro? De algum que você gostou? Não, pode começar. Gente, eu amei a questão de... Vou falar do assunto e não vou contar onde está no filme, porque daí vocês vão assistir. Dos pensamentos sobre a morte. Porque hoje em dia a gente precisa falar sobre pensamentos, ou pensamentos depressivos, ou tristeza, ou o pensar sobre a morte e o quanto isso é um assunto tabu e que como a gente é censurado quando fala sobre isso, ou quando nós adultos, como nós evitamos de falar com nossos filhos sobre isso, muitas vezes eles estão enfrentando momentos difíceis sozinhos, principalmente adolescentes, e não podem falar porque a expectativa de todo mundo é que você seja feliz o tempo todo. Eu achei genial a forma como isso está abordado lá. Então, para mim, esse é um ponto muito importante. E que, assim como nós falamos, não é um filme para criança, eu indico muito para você que tem filho adolescente, filha e filho, menino e menina, não é filme de mulher, é filme para homem e mulher. Vai com seu filho ou com a sua filha adolescente assistir e conversa sobre o que vocês viram lá, sobre o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele achou, o que ele pensou. É um canal de comunicação que vai abrir ali, que vale muito a pena, inclusive para o seu filho colocar coisas que talvez você não saiba sobre ele.
Então, para mim, esse E é eu um acho ponto que importante. isso é legal. Quando você for com os filhos, o mais legal é perguntar, né? Não começar a falar você querer falar sobre vários pontos que tem de reflexão no filme, mas perguntar para entender que ponto que ele pegou. Até você consegue medir a maturidade ou a complexidade do que ele consegue pegar, fazendo perguntas e deixando que ele responda sobre cada ponto do filme. E acho que tem mais alguma coisa? Tem mais um ponto que eu quero falar. Fala. Que as Barbies, elas têm profissões, características diferentes umas das outras. E o Ken, é todo mundo Ken. É todo Ken, tudo igual. E, gente, eu acho que é muito legal a gente fazer analogia sobre o quanto nós educamos nossas crianças, nossos jovens, para acharem que tem que ser igual a todo mundo, e o quanto isso gera de insegurança, de baixa autoestima, de autodesvalorização, quando eles não se reconhecem como indivíduos únicos, diferentes, quando eles não encontram qual é a diferença, quais são os pontos fortes e fracos deles mesmos. Então, quando parece que é todo mundo igual só porque tem a mesma idade, ou que ele não tem competência nenhuma, que isso é gerado pela falta de autonomia, muitos adolescentes não sabem do que são capazes ou do quanto são capazes, porque eles não foram estimulados a fazer atividades por conta própria. E isso começa com colocar roupa no varal, guardar a própria roupa, colocar e tirar a mesa, começa dentro de casa. Isso é muito legal de pensar isso da diferença, que assim, tem uma crítica ali de quando eles estão na Mattel, que é daí a parte de business ali, né? A parte de líderes é como se fosse os Faria Limers aqui de São Paulo. Tudo homem engravatado do mesmo jeito numa mesa de reunião. Então os líderes são todos iguais. E aí quando tá lá no mundo da Barbie, na Barbilândia, apesar delas assumirem papéis de liderança diferente, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem o seu ponto forte, essa diferença ali. Inclusive o tipo físico, né? E eu já vi gente... Não, vou deixar eu falar isso no final. Então, assim, elas são diferentes e tem mais um ponto que eu... Então, eu falei 2 pontos já, né? Isso de educar filhos para se descobrirem, saberem do que são competentes, se sentirem diferentes e únicos mesmo. O primeiro ponto que eu tinha colocado é falar sobre pensamentos depressivos, ter canal de comunicação para falar sobre isso, e nós mesmos como pais, tirarmos a expectativa de que nossos filhos sejam felizes e realizados o tempo todo, que é isso que quebra a possibilidade de falar, tô triste, tô depressivo, não tô bem. E no caso do próprio pai achar que ele tem que estar feliz e realizado também, né? Esse é o meu terceiro ponto. Tá. Então vai. E eu achei que, pra mim, eu acho que sabe o divertidamente? Pra mim, o divertidamente é o contrário, porque o divertidamente mostra o quê? Quando a menina entrou na adolescência, que a mente dela entrou ali numa crise existencial, né? Nesse caso, é a mãe que está lá numa crise existencial, mas o quanto ela e a filha foram perdendo o vínculo, né, conforme a filha cresce, e o quanto ela se fechar e ficar com essa crise para dentro dela, o quanto isso prejudica, porque ela se torna uma pessoa infeliz no trabalho, infeliz na vida pessoal e cada vez mais distante da filha. Ela se aproxima da filha a partir do momento que a filha descobre quais são os medos, as dores, as tristezas, o que tem de real se passando com a mãe. Então, isso de querer ser a mãe perfeita, parecer que tá tudo maravilhoso, eu gostaria de ser uma mãe melhor para o meu filho. Seu filho precisa da mãe que você é. E a sua aproximação, seu vínculo com ele, depende também de você se mostrar vulnerável, de mostrar as coisas que você gostaria e não fez, ou sonha e não sabe se vai conseguir fazer. Isso também eu achei assim, genial. E acho que é isso, senão vai ficar muito grande. A gente pode depois responder dúvida, fazer uma live, o que for, podem mandar os comentários aqui. Se você já assistiu e gostou ou não gostou, manda aqui pra gente. Se você não assistiu, vai assistir ao invés de ficar falando mal. Isso, gente, ó, e sem essa de ficar, sabe, falando mal do filme sem ter ido assistir. Vai ser um ponto que eu quero fazer pra fechar aqui. Gente, não é um documentário.
Não é um tratado neurológico, psicológico, se divertir. Divertido, leve, vai lá, dá risada, se diverte e volta para casa mais leve. Agora, se for como eu, uma neura que fica pensando um monte de ponto que tá ali, também tá ótimo. É isso, não tem nada de ruim no filme. Tem gente falando do que mesmo? Que é muita lacração, de muito feminismo. É. Ai, gente, menos. Vamos pôr rosa e dar risada da vida, que é melhor, tá? E lembrando que a Barbie foi a primeira boneca que fez as meninas pararem. Já existia boneca antes disso, mas todas as bonecas eram nenéns. Então as meninas só podiam brincar de ser mãe. Elas não podiam brincar de imaginar tudo que elas poderiam ser. Então tem muito ponto legal. Discordo desse ponto. Isso assim, é semi-verdade. Por quê? Porque as suas bonecas neném, você brincava do que com elas? De escolinha. Brincava de várias outras coisas. É verdade. Mentira que porque tem uma boneca neném, você só brinca de mamãe. Vamos ponto. É nosso papel brincar com os nossos filhos, ensinar para eles a imaginar, a criar o mundo da fantasia, para que daí a gente chega adulto, pode ir lá curtir o filme sem ficar com neura, não ter. Gente, pode comentar aqui. E essas são dúvidas. Essas são as nossas impressões sobre o filme da Barbie.